Câmara de Taubaté vota hoje, vota não, né? Já votou, né? Já votou e criou a taxa do lixo. Alô, você de Taubaté, agora tem taxa do lixo. E a taxa do lixo, gente, não adianta espernear. As prefeituras são obrigadas a criar, porque senão os prefeitos são acusados de abrir mão de arrecadação obrigatória. Só está regularizando que a lei que vem de cima, né, pede. A gente tem cidade aqui na região ainda, e aí tem político que vai fazer demagogia da taxa do lixo. O valor da taxa tem que ser discutido mesmo. Agora, que tem que criar a taxa do lixo, tem que criar. Eu sei que Caraguatatuba também está numa guerra para criar e tem que criar. Não tem jeito, senão vai sobrar para o prefeito Matheus. Né? Então tem que criar a taxa do lixo. Outra que foi aprovada lá em Taubaté é a revisão da planta genérica de valores imobiliários. E aí vai mexer com o seu bolso do IPTU. Eu já tenho informação de que tem lugar que vai subir bastante. O Lucas Rodrigues acompanhou essa sessão, está ao vivo com a gente, está em frente à Câmara Municipal. Ô Lucas, já me falaram que na Independência vai ficar bem mais caro, é um dos bairros mais conhecidos de Taubaté, a região da Independência. O que aprovaram, o que já tem de informação? Realmente estava defasado, fazia um tempo que ninguém mexia nisso, porque isso é uma cumbuca que ninguém quer colocar a mão na cumbuca. Né? E aí os vereadores agora e o prefeito colocaram. O que ficou definido? Explica pro povo aí, ô Lucas. Boa tarde para você. Tudo bem, Nicolini? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale também. Só para esclarecer para o pessoal de casa, né? São dois projetos diferentes, Nicolini, que foram votados hoje aqui na Câmara de Taubaté. Ambos os projetos da Prefeitura, projetos de autoria do prefeito Sérgio Victor aí do Partido Novo. O primeiro, como você citou, que institui a taxa de lixo na cidade, Nicolini. Uma cobrança que será feita a partir de agora da taxa de lixo, que gerou bastante polêmica, foi muito discutida entre os moradores aqui de Taubaté, o que vai acabar pesando no bolso. E a revisão da planta genérica de valores, que calcula o valor dos terrenos, das edificações aqui de Taubaté, o que acaba incidindo diretamente no preço que é pago de IPTU, Nicolini. Então foram dois projetos aprovados hoje aqui na Câmara de Vereadores, os dois projetos aprovados pela maioria dos parlamentares, né? Os dois projetos com 11 votos favoráveis e apenas 6 votos contrários na sessão, que terminou agora há pouco, inclusive, Nicolini. A sessão acabou de terminar aqui na Câmara de Taubaté. Uma sessão que não contou com uma participação tão grande da população, a galeria onde a população costuma ficar não estava tão lotada, tinha alguns cartazes ali de protesto contra a criação da taxa do lixo e contra a aprovação desse projeto também, que acaba incidindo no valor do IPTU, mas presença popular mesmo era muito pequena, Nicolini. E a votação ela transcorreu de uma maneira super tranquila, os vereadores votaram até de uma forma bastante rápida os projetos. A sessão começou por volta de 2 horas da tarde, a votação desses dois projetos foram jogados agora para o final da sessão e os vereadores votaram ali de maneira bastante rápida, Nicolini. Vamos lá então, como é que fica a situação a partir de agora? Começar falando desse projeto aí de coleta de lixo, né, o projeto da taxa do lixo aqui em Taubaté. Ele vai ser cobrado com base na área do imóvel e no tipo de uso desse imóvel. Se ele for residencial, comercial, industrial ou terreno, vai ter valores diferentes e também casos de isenção diferentes aí, dependendo do tipo de uso desse imóvel. A taxa vai cobrar serviços como coleta domiciliar, coleta seletiva, entulho e também a destinação final desses resíduos sólidos. De acordo com a Prefeitura, essa medida é uma exigência da legislação federal que determina que o serviço seja financeiramente sustentável, ou seja, o que for arrecadado com a taxa do lixo aqui em Taubaté vai ser revertido para o custeio do serviço de coleta do lixo, de coleta seletiva, de destinação de resíduos sólidos aqui em Taubaté, pelo menos é o que se propõe, né? Esse projeto da criação dessa taxa. Inclusive, na descrição do projeto de lei, Nicolini, a Prefeitura ressalta que essa é uma cobrança do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, uma cobrança que já foi feita em anos anteriores para a aplicação dessa taxa do lixo na cidade, mas que não foi feita até agora. E aí vem o prefeito Sérgio Victor e envia esse projeto que foi aprovado hoje na Câmara de Vereadores.
Eu conversei, Nicolini, com o vereador Alberto Barreto, do PRD, líder do governo aqui na Câmara, e com a vereadora Vivi da Rádio, do Republicanos. O vereador Alberto Barreto votou a favor desse projeto e a vereadora Vivi da Rádio votou contra. Eu gravei uma entrevista com os dois e eles dão alguns detalhes, né, do porquê são favoráveis e contrários aí a esse projeto. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. Todos nós somos contra a criação de novos impostos, aumento de impostos. Mas o que é preciso falar, a verdade, é que esse projeto de lei, ele é uma imposição de uma lei federal, uma lei aprovada em 2020 no Congresso Nacional, que obriga todos os municípios a criar a taxa do lixo nos seus municípios, e o prazo disso era até 2022. A Câmara Municipal de Taubaté não aprovou em 2022, 2023, 2024 e agora está vindo em 2025 por uma imposição e uma cobrança do Tribunal de Contas. Por quê? Essa lei aprovada no Congresso Nacional, ela prevê que a prefeitura tem que comprovar, né, o equilíbrio financeiro do sistema de resíduos sólidos. E resíduos sólidos não é só coleta de lixo, é varrição, também envolve aí a questão das podas de árvore, para onde vai destinada essas questões, capina, né, e também o entulho da construção civil. Tudo isso engloba os resíduos sólidos. Você colocar a taxa de lixo na conta de água da população é um absurdo. Primeiro que a gente já paga a taxa de lixo. Antigamente era taxa de lixo, foi revertida em imposto. Então a gente já paga. Nós vamos pagar de novo? A gente já paga um contrato alto para a Eco Taubaté? Nós vamos pagar a taxa de lixo e colocada na conta de água? E olha o absurdo, se alguém tem vazamento, aumenta o valor da taxa de lixo. A gente sabe os problemas que a gente tem de vazamento, quantos dias demora para poder sanar. É um absurdo, isso inadmissível. Eu voto contra e vou votar contra sempre. Tá aí, Nicolini, o posicionamento então dos dois vereadores, né? Lembrando que foram 11 votos favoráveis e 6 contrários. O vereador Alberto Barreto, como líder do governo na Câmara, votou a favor e a vereadora Vivi da Rádio votou contra esse projeto. Só uma última informação antes da gente falar do IPTU, Nicolini. Uma última informação sobre a questão da taxa do lixo, essa cobrança vai ser limitada por valores mínimos e máximos, tá? As famílias inscritas do Cadastro Único estão isentas do pagamento da taxa do lixo, as empresas que também fazem a destinação do lixo por conta própria não vão pagar a taxa e toda a arrecadação, como a gente ouviu o vereador Alberto Barreto falando, vai ficar vinculada exclusivamente às despesas da cidade de Taubaté com limpezas urbanas, Nicolini. Antes da votação do projeto em si, foi votada também uma emenda dos vereadores que isenta também as igrejas ou centros religiosos aí de qualquer natureza do pagamento dessa taxa de lixo. Para ser isento, eles precisam comprovar ali alguns critérios específicos, né, que estão nessa emenda, como a participação ali de programas sociais, a aplicação, né, do uso ali realmente para fins religiosos. Então as igrejas e outros centros religiosos também estão isentos do pagamento da taxa do lixo, Nicolini. Uma taxa que se assemelha a outras já praticadas aqui na nossa região, né? Pindamonhangaba teve a votação dessa taxa também há algum tempo atrás, São José dos Campos, outros municípios do Brasil também estão alinhados aí nessa mesma questão, já que se trata de uma lei federal que precisa ser cumprida pelos municípios, Nicolini. Agora, o segundo projeto que foi aprovado também pela maioria dos vereadores aqui de Taubaté é o projeto da PGV, que é a Planta Genérica de Valores, Nicolini. É um documento que define o valor venal dos imóveis, ou seja, o preço de mercado, né, desses imóveis. Ela equaliza, na verdade, o valor dos terrenos aqui de Taubaté, dos imóveis, com os preços de mercado. E essa Planta Genérica de Valores, ela serve exatamente para o cálculo do IPTU, do Imposto Predial e Territorial Urbano, aquele imposto que a gente paga todos os anos, que os moradores muitas vezes parcelam aí em várias vezes. Vai ter reajuste também a partir do ano que vem, então, Nicolini. Hoje, esse valor aqui em Taubaté, ele é pago com base na planta genérica dos anos 90. Se não me falha a memória, desde 1997 não há uma atualização da planta genérica de valores aqui de Taubaté, e isso não tem acompanhado a valorização imobiliária que aconteceu nos últimos anos. Como você comentou, região da Independência, por exemplo, aqui em Taubaté, uma região que cresceu muito, que está muito bem localizada, vai ter um imposto aí, um IPTU um pouquinho mais alto a partir do ano que vem. Na justificativa do projeto, a prefeitura disse que essa discrepância dos valores dos anos 90 para os valores de hoje tem gerado algumas distorções.
imóveis de alto padrão, por exemplo, têm pagado menos imposto do que deveriam, enquanto outros acabam arcando com uma carga maior do que o que é justa. E isso acontece justamente por causa da valorização de algumas regiões da cidade em detrimento de outras, Nicolini. Conversamos também com os dois vereadores, Alberto Barreto e Vivi da Rádio. Alberto votou contra, Alberto votou a favor e Vivi votou contra esse projeto de atualização da planta genérica. A posição deles com relação a isso, o pessoal de casa confere agora também. O valor máximo que vai atingir é de 50% do valor de mercado, então o valor venal, onde é cobrado, né, o IPTU, é sobre o valor venal, e ele será no máximo até 50% do valor de mercado. Né? Importante dizer que esse valor que vai crescer, ele só pode crescer 20% ao ano. Então vamos dar um exemplo aqui. Se o IPTU da pessoa é R$1.000 e vai subir para R$2.000, ele vai subir esse primeiro ano 20% só. Então vai para 1.200, depois 1.400, 1.600, até chegar aos 2.000. Então vai demorar aí 4, 5 anos para chegar a esse valor máximo de IPTU cobrado. Isso também é um escalonamento que o prefeito mandou no projeto da planta genérica. Falar que o IPTU não mudou o preço há 30 anos não é verdade, porque a inflação foi atualizada. Então as pessoas têm tido sim o aumento no IPTU. E o projeto está mal colocado. Você vê que muita gente não sabe para quanto vai. Eles me perguntam, faz o cálculo para mim, vereadora. Eu não sei fazer o cálculo, imagina eles. Então faltou mais transparência, faltou a prefeitura fazer mais audiência pública na parte da noite, para a população colocar o seu posicionamento. Nicolini, esse, inclusive, o posicionamento da vereadora Vivi da Rádio, do Republicanos, foi o mesmo posicionamento de outros parlamentares, né? Não houve, talvez, um tempo hábil ou uma discussão tão ampla junto à população para explicar sobre esse aumento do IPTU, ou melhor, a atualização da planta genérica de valores que pode incidir aí, que vai incidir no aumento do IPTU em Taubaté, né? Lembrando, como o vereador Alberto destacou, mas só para a gente reforçar, tem um teto ali de até 50%, né, que esse imposto pode aumentar nos próximos anos, mas esse aumento ele acontece de maneira escalonada, né, 20% ao ano até atingir aí esses 50%. O objetivo, segundo a prefeitura, é garantir uma transição gradual também. Dois projetos importantes, Nicolini, para a cidade de Taubaté, dois projetos que impactam diretamente no bolso dos moradores aqui da cidade. Como a gente comentou, né, não tinha uma presença popular tão grande aqui na Câmara de Taubaté, até mesmo pelo horário da sessão. Começou por volta de 2 horas da tarde, terminou agora há pouco por volta de 5h30, 5h40. Não deu tempo para que a população participasse, né, dessa votação. Mas eu conversei com os moradores que estiveram presentes, muitos deles aí insatisfeitos, né? Eles entendem que as cobranças são necessárias, mas estão insatisfeitos pela forma como essa questão foi conduzida aí pela Prefeitura e também pela Câmara, Nicolini. Mas é um assunto que vai dar muito pano para manga ainda e a gente vai seguir por aqui acompanhando.